Glória a Deus. Amém. Pastor Amauri, seja bem-vindo. Estenda suas mãos. Querido e amado Senhor Jesus, aqui está teu servo. Peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre esse homem, use da melhor maneira. Em nome de Jesus, ele é Teu para a Tua glória, esse púlpito é Teu para a Tua glória, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o pastor Amauri está em Tuas mãos para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, meu irmão. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que você deve encontrar todos e saudar com a paz, né? E se não lhe responder, ela retorna, né? Então nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é deixar a paz. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos 18, que é o tema das festividades da comunidade de Novo Tempo. O verso de número 30. Eu creio que você já teve a oportunidade de ler ele várias vezes e ouvi-los várias vezes, né? Mas como introdução daquilo que nós pretendemos falar ao seu coração, daquilo que Deus colocou no meu coração também para a sua vida, é importante que nós façamos a leitura, porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Todos acharam? Diz assim o Salmo de número 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam, né? Em outras versões, aqueles que nele confiam. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Quero de antemão agradecer o convite do meu amigo Bispo Adilson, né, que esteve comigo lá no aniversário da igreja, nos prestigiando lá, e foi um tempo de bênção, junto com a pastora Romilda. Hoje não foi possível a companhia da minha esposa, a missionária Valdinéia, porque ela tinha um compromisso lá com o departamento infantil, aí ela tinha que resolver lá com os irmãos. Mas não faltará oportunidade para nós estarmos juntos, louvando, bendizendo ao nome do nosso Deus. Amém? Trago um abraço assim da Igreja Batista Independente. Pela graça de Deus, nós estamos lá há 19 anos à frente da igreja. Então eu vejo como a graça de Deus é abundante, e quanto assim o amor dos irmãos tem sido também abundante. A graça para nos capacitar e o amor para nos suportar. Mas a graça de Deus tem sido boa para conosco. O Bispo Adilson me passou um tema: o caminho de Deus é perfeito. E ele me disse ali: pastor, pode ficar à vontade, né? Pode usar aí 2 horas, 3 horas, quanto tempo assim o senhor permitir. Eu falei: bispo, eu não sei se eu tenho conteúdo para 40 minutos, eu vou tentar. Eu vou tentar, né? Assim, se Deus nos usar, nós podemos fazer como Paulo, até o amanhecer, né? Até o amanhecer. Agora, se Deus não nos usar até o amanhecer, que Ele use o tempo necessário. Mas eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração assim, estar disposto a ouvir aquilo que Deus tem para você. Porque Deus, ele não invade o coração, Deus, ele não oprime as pessoas. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito dele. Então Deus, ele quer invadir o seu coração com poder, mas não com força, né? Invadir com um poder sobrenatural que possa ajudar você a compreender as coisas de Deus, ajudar você a se firmar mais na sua fé, ajudar você de fato ser um testemunho vivo e verdadeiro do poder dele, ser restaurado nas suas emoções, ser restaurado nas suas necessidades, e acima de tudo ser bênção aonde você for, aonde você estiver. Amém? Então, voltando aqui para o Salmo, onde o salmista Davi disse que o caminho de Deus é perfeito. Esse salmo ele está incluído como uma parte de 2 Samuel capítulo 22, onde o rei Davi, ele faz uma oração de gratidão a Deus.
pelo tempo de estabilidade que Deus havia dado a ele e pelos livramentos que Deus havia dado aos seus inimigos, e diz também o historiador bíblico, das mãos de Saul. Então Davi, no tempo da sua estabilidade, ele reconhece que o caminho de Deus foi perfeito para a vida dele. Mas eu queria pensar com você também, antes de nós pregarmos, o que Davi reconhece no caminho de Deus para ser perfeito. Ele reconhece a ação de Deus nas suas orientações, desde a sua unção, muito jovem, até a sua coroação. Mas ele reconhece também o caminho de Deus na sua disciplina. Ele reconhece também o caminho de Deus nas suas perdas. Ele reconhece o caminho de Deus nas suas dores. Ele reconhece o caminho de Deus nas suas perseguições. Ele reconhece o caminho de Deus nos seus enfrentamentos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde os coaches estão se levantando, onde existe um treinamento, de inteligência emocional muito grande para as pessoas. E as pessoas, elas treinam a mente, aprendem, mas estão derrotadas, estão cativas, estão oprimidas, não conseguem salvar a sua alma, não conseguem vencer as suas adversidades. Por quê? Porque ela entende que a perfeição de alguma coisa inibe erros, ou inibe alguma situação de adversidade. E o caminho de Deus, ele é perfeito por isso, porque Deus, ele trabalha na restauração do homem, e o homem é um ser que está aprendendo sempre. Então o caminho de Deus será perfeito na sua vida, porque em cada momento, seja nos bons, seja nos difíceis, você vai encontrar o favor de Deus. E quando você vencer as suas adversidades, você vai entender a bondade de Deus sobre a sua vida. Agora voltando um pouquinho aqui para a comunidade Novo Tempo, viu, Bispo Adilson? Que está completando 18 anos, né? Então certamente o Bispo coloca lá, mãos no tema, o caminho de Deus é perfeito. Mas eu acredito que nesses 18 anos, vocês tiveram que esperar por muitas coisas, mas o caminho continua perfeito. O senhor teve que aprender com muitas coisas, mas o caminho de Deus continua perfeito. Sofreu muitas coisas, mas o caminho de Deus é perfeito. Foi desafiado em muitos momentos, mas o caminho de Deus continua perfeito. Porque se não fosse perfeito, ela não chegaria a 18 anos. Tinha parado no meio do caminho. E se não fosse perfeito, eles não tinham aprendido nas dificuldades, não tinham glorificado a Deus pelos enfrentamentos, não tinham buscado mais a Deus, não tinham orado mais, não tinham se consagrado mais. Porque o caminho de Deus é o quê? Perfeito. Amém. Então eu queria pensar com você isso hoje, deixando Davi de lado e pensando, por que o caminho de Deus continua sendo perfeito? Por que ele continua sendo perfeito? Primeiro, porque o caminho de Deus, ele não começa em nenhuma figura humana. O caminho de Deus não começa em nenhum líder de inteligência do mundo, e nenhum dos filósofos que estão hoje na mídia atual, o Cortella, o Luiz Pondé, o Leandro Carnal. Então o caminho de Deus, ele é perfeito porque não começa neles, mas também não começou em Siddhartha Buda, também não começou em Rivail Spolit. Os irmãos sabem quem é Rivail Spolit? Allan Kardec, o nome dele era esse. Também não começou dele. O caminho de Deus, ele é perfeito, porque o caminho dele começa em Jesus Cristo. Então por isso que o caminho de Deus, ele é perfeito, porque ele começa em Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz isso em João 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. 3 coisas que completam a vida do homem:
O homem precisa de um caminho, o homem precisa da verdade, não de uma verdade. Porque tem pessoas que produzem verdades todos os dias, né? Tem pessoas que vai na casa do outro e diz: eu quero te falar umas verdades. Mas quando você fala para você, precisa ouvir algumas verdades, ela deixa você falando sozinho. E tem pessoas que criam as suas verdades, né? Tem uma pessoa na minha igreja que ela está passando por uma depressão, né? Que é uma doença do século. E sempre ela vem choramingar devido à sua dificuldade. E você sempre está dando uma orientação de fé, uma orientação de salvação, uma orientação de vida, mas parece que não é isso que ela quer ouvir. E ela vem e derrama as suas verdades. Ninguém gosta de mim, tem panelinha na igreja, as pessoas me excluem, né? Ninguém abre porta do trabalho para mim. Aí você fala: mas Jesus, Ele veio para mudar o seu coração, Ele é o caminho para o equilíbrio da sua vida, Ele é o caminho para o equilíbrio das suas emoções, Ele é o caminho, mas Ele também é a verdade que você precisa colocar dentro do seu coração, a verdade que Ele liberta, a verdade que Ele transforma, a verdade que Ele levanta do montão necessitado, hein? E a vida porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu a morte, e Ele venceu para nos dar esperança, que é possível não só viver bem agora, mas termos o resultado da eternidade. Então Jesus é o caminho. E ontem pela manhã eu fui num velório de uma pessoa, de um funcionário, de um irmão da igreja, e a pessoa é muito querida para esses irmãos, e eles estavam em pânico, né? Porque a pessoa é querida, né? Normal o ser humano chorar nas suas dores, nas suas situações. E ele fala: pastor, mas por que isso? Não podia ser esse. Então quer dizer que pode ser outra pessoa, né? Não podia ser ele, podia ser outra pessoa. Por que morreu o meu pai? A minha irmã é assim. Por que morreu o meu pai? Mas por que morreu o pai dos outros também? Então as pessoas, muitas vezes, elas começam a achar que Deus falhou no meio de um projeto, porque o caminho de Deus se enfraqueceu diante de uma situação. Então quando Deus ele pondera que Jesus ele é o caminho para as pessoas, o caminho se torna perfeito, porque ele cumpre todo o projeto de Deus na face da terra. Ele vem como homem, não peca, né? Cumpre todo o projeto de santidade, de verdade, deixa um legado para a igreja, para as pessoas. E é isso que nós vamos nos confirmar como igreja, reafirmar todos os dias, que o caminho é perfeito porque ele está em Jesus, e em Jesus não há discussão. Todas as outras doutrinas elas são discutidas, todas as outras, mas o cristianismo só é confrontado, é diferente, porque todas as teses caem por terra, todas as teses ficam no seu confronto, porque a verdade se prevalece. Então se você tem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, você está dando um grande passo para que o caminho perfeito te alcance, não só nessa noite, mas todos os dias da sua vida. É o caminho para você poder restaurar o seu casamento, viver bem com a sua esposa. É o caminho para você poder ensinar os seus filhos acerca do reino de Deus. É o caminho para você evangelizar a sua família. É o caminho para que a sua família veja em você o brilho do Evangelho. Então Jesus, ele define a perfeição do caminho de Deus para a igreja, e nós não podemos ter dúvidas acerca da pessoa de Cristo. Eu dei aula no Seminário das Nações, lá na IEM, por 2 anos, o 6º termo do bacharelado de teologia deles. E eu levei uma matéria da revista Veja na minha classe, e alguns já eram pastores da IEM e outros de algumas outras igrejas. E eu levei 14 perguntas acerca de Jesus, porque estava na revista essas 14 perguntas. E essas 14 perguntas falavam, né, das dúvidas da ressurreição, de que Jesus tinha sido levado para o Tibete, Jesus teve um caso com Maria Madalena, e assim por diante, um monte de situações. E eles tinham que
colocar vida em isso no sentido de me confrontar. Aí o que mais se via era a dúvida se havia algum fundo de verdade. Eram pessoas que estavam se preparando para pastoreamento, ou pessoas que já estavam à frente de uma igreja, à frente de um ministério. Então, como que o plano de Deus pode realizar com perfeição na minha vida se há dúvida acerca daquele que é o caminho? Então, muitas pessoas confundem caminho com marginal, né? Aquela da paralela, né? Que anda ao lado. Quando Jesus encontra com Bartimeu, ele estava à margem do caminho, diz o texto. Mas quando Jesus abre os olhos dele, ele se encontra no caminho. Então, primeira condição para você poder andar no caminho perfeito, no caminho de Deus, é entender que Jesus é o caminho que vai te levar a todas as outras coisas da sua vida. Eu gostaria de ler com você em Hebreus 1:4, porque isso tem que ficar muito firme no nosso coração, na nossa vida, acerca de Jesus. Eu tinha um irmão na igreja, ele já faleceu, ele era português, mas era português de Portugal mesmo, né? Ele não era filho de português, era filho porque tinha pai português, mas ele era nascido na Ilha da Madeira. E aí ele se converteu na igreja, ficou alguns anos comigo, e foi visitar a mãe dele lá em Portugal. E sabemos que Portugal tem uma devoção a Fátima, né, muito grande, que é a sua padroeira, né? Como o Brasil, que infelizmente tem uma padroeira daqueles que creem, né? Daqueles que creem. E a mãe dele disse para ele: filho, estou muito brava com você. Mas por quê, mãe? Porque agora você virou crente, né? Vira crente, as pessoas viram crente, né? Você virou crente, agora você não vai adorar mais Fátima, né? Então vai ficar difícil para a nossa família. Eu falei assim: mãe, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Existe algo maior do que Deus? Ou maior do que Jesus? Ela falou assim: lógico que não, mãe. Então eu fiz certo, mãe. Então eu estou certo. Então essa questão muitas vezes está embaraçosa no caminho das pessoas. As pessoas sabem que não existe nada maior do que Deus, não existe nada melhor do que Jesus, mas ainda ele subjuga, foi subjugado por algum outro tipo de situação na sua vida. Então tem que ficar claro que o caminho de Deus só se torna perfeito quando Jesus é o centro de todas as coisas. Então Hebreus 1, do 1 ao 14 diz assim: por mais que a modernidade, as pessoas tentam nos confundir, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, caminho de Deus, ele só pode ser perfeito para mim se Jesus for o centro de todas as coisas. Então, quando Jesus é o centro de todas as coisas, eu não me esmoreço diante das dificuldades. Eu não tenho dúvida se Deus me escolheu ou se Deus não me escolheu, se foi um erro o meu chamamento. Eu tive 6 cirurgias no quadril, 6 cirurgias, algumas de 8 horas, 9 horas, né? Tive muitas palavras de apoio acerca do meu ministério, daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, mas tive também muitas palavras contrárias, né? A Igreja Batista Independente tem a sua convenção no Brasil, e assim, quando fazia cirurgia, aparecia um abençoado amigo de Jó para te abençoar, um pastor superintendente, um pastor da regional. E um dia o vice-presidente da convenção me visitou na minha 4ª cirurgia, né, dentro da minha casa, tomando um café abençoado na minha casa. Ele me disse assim: pastor Amaury,
do jeito que vai as coisas, você fazendo esse monte de cirurgias, logo a igreja vai te tirar você da frente. Aí eu disse para ele: não, pastor, mas eu sei em quem tenho crido, eu falei para ele, e o meu depósito, a minha coroa está nas mãos de Deus, eu falei para ele. Então é a certeza que o caminho de Deus é perfeito, irmãos, perfeito. E aí depois de 3 meses eu comecei a andar com uma bengala daquela canadense do lado, tem a mão e o amparo. Quando eu vou muito longe ainda eu tenho uma bengala no meu carro, né? E aí passado 3 meses eu estava em casa de manhã, recebi um telefonema às 7 horas da manhã, e era o pastor Orlandino, da cidade de Capão Bonito, da nossa igreja, da Catedral do Louvor. E ele disse: pastor Amauri, me desculpa ligar para o irmão nessa de manhã, mas é que eu estava orando aqui, e como eu vou para Sanxerê, Santa Catarina, eu gostaria de convidar o irmão para estar assumindo o pastorado da igreja aqui de Capão Bonito. E a igreja de Capão Bonito, ela estava no auge. A igreja tinha 750 membros, ela fez um anfiteatro, né? Casa pastoral, uma igreja bem próspera. E eu de muleta, né? Eu falei: irmão, eu fiz uma cirurgia, estou me recuperando, né? Ele falou assim: não, mas venha assim mesmo, venha conhecer a igreja aqui, venha conhecer a igreja. E aí o médico me liberou para dirigir, eu fui até Capão Bonito, quase 400 quilômetros daqui. Cheguei lá, de fato, uma grande igreja, um trabalho belíssimo na igreja lá. E aí também, na parte da tarde, chegou o vice-presidente da minha convenção também lá, nessa igreja. E aí ele chegou também com um propósito, ele também veio concorrer ao cargo pastoral daquela igreja, né? Aí eu preguei no sábado, à tarde, ele pregou no sábado à noite, e eu preguei no domingo de manhã, e no domingo à tarde dispensaram ele, e falaram assim: pastor, o senhor não quer assumir? Eu quero assumir a igreja. O senhor quer assumir a igreja? Eu disse: irmãos, eu tenho um compromisso em Marília, eu tenho um médico que me trata em Marília de graça, um médico bom, ele me ajuda, eu tenho que pensar algumas coisas. Aí eles me deram 1 ano para mim pensar se eu queria ir ou não. Então eu quero dizer para você isso, irmãos: Deus, ele não erra no meu e no seu chamado, o caminho dele é perfeito, irmãos. Então as adversidades, elas não fazem com que Deus mude aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Então Ele é o meu Senhor, Ele é o Salvador da minha vida. Então nós precisamos carregar isso na nossa consciência. E o segundo ponto: o caminho de Deus é perfeito porque Ele é incomparável. Não tem nada neste mundo, né, de coach e de personagens, nada contra quem faz isso, que possa comparar com os pensamentos que Deus tem para você. De repente as pessoas te levam lá em cima, mas é o mínimo que ela pode te oferecer. E a Bíblia diz que Deus pode levar você muito mais além, muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então eu queria ler com você Isaías 55, verso 9, que os pensamentos de Deus são incomparáveis, são incomparáveis. Isaías 55, queridos, eu sou assim mais tranquilo, né? Não que o bispo não seja, né? Mas é porque eu sou pedagogo, então você sempre está buscando para conversar mais pensando, né? Mais tranquilo. Já fui mais rápido também, né? Talvez você chega aos 50 anos, você vai, o fôlego vai diminuindo um pouco, né? Não a fé, o fôlego. Então, Isaías 55, verso 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós vemos hoje que todo o treinamento de inteligência emocional faz você ganhar o quê? A terra. Faz você ganhar o mundo. Não é assim? Você pode, você tem tudo isso. É a terra e ganha o mundo. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para mim e para você são mais altos do que esta terra. E Paulo diz lá em Colossenses: se já morreu com Cristo, ressuscitaste com Ele,
buscai as coisas que são da onde? Do alto. Então, se nós hoje estamos crucificados com Cristo, nós devemos observar algumas coisas dessa crucificação. A pessoa que está crucificada com Cristo, ela não sai da cruz, ela não desce da cruz. E existem algumas coisas que a cruz não te permite fazer. A primeira coisa que a cruz não te permite fazer é olhar para trás, né? Só pode olhar para cima. Então, se você está crucificado com Cristo, o seu olhar vai ser só para cima. Você pode até olhar do lado, um relacionamento, uma coisinha ou outra, mas você não sai da cruz. Mas uma outra coisa do crucificado também é que os pés dele estão acima de onde? Da terra. Ele está acima da terra. E muitas vezes as pessoas dizem que estão crucificados com Cristo, mas chegam sempre com os pés lameados de barro, sempre com os pés lameados das coisas da terra. E o crucificado com Cristo, aonde nós vamos, a cruz vai junto como o ferro e a ferrugem. Ele não pode deixar a cruz no meio do caminho. Então os pensamentos que Deus ele tem para mim e para você são incomparáveis, irmãos. Não existe medida humana para aquilo que Deus tem para fazer para mim e para você. Miles Morris, um dos pregadores aí que morreu no acidente de avião de Bahamas, eu tive a oportunidade de assistir em 95 em São Paulo, no AMB, e ele fala dos propósitos de Deus para a humanidade. E ele dizia assim, para você olhar do lado e dizer para o irmão, vou repetir o que ele disse, porque foi bom. Você não sabe quem eu sou, diga para o seu irmão aí. Não sei quantos conhecem a biografia dele. Ele disse que ele veio de uma família de 11 irmãos, nasceu em Guiné-Bissau, parecia a família de José. Papai de família de José. Eles revezavam calções para trocar de roupa, revezavam calções. Como a gente, família pobre, algumas vezes revezou a roupa de um irmão, de irmã, um saiu, o outro não saiu, não é verdade? Eu vim de uma família pobre, era assim, de 8 irmãos, né? Quando um saía, também não podia sair todo mundo, que te emprestava a roupa um do outro. E ele dizia para a mãe dele que ele ia vencer, que todos os irmãos dele iam trabalhar para ele. Até aparece a história de José, né? Aí a mãe dele fala assim, tolinho esse menino, né? Coisa de criança. E o pai e a mãe haviam se separado, divorciado. Agora qual a perspectiva de um menino e uma mulher com 11 filhos, pais separados, né? Acontecer algo de bom. Aí ele se converte. E a história dele, resumindo, ele se torna dono de uma empresa de avião. E os 11 irmãos dele começam a trabalhar para ele. O pai dele volta para a mãe. E a família toda restaurada, irmãos. Toda restaurada. Porque os pensamentos de Deus eram mais altos. Os pensamentos de Deus estavam no coração dele. E ele diz, eu estou pregando o Evangelho. Não porque eu preciso das ofertas. Eu prego para devolver aquilo que Deus me deu. Então ninguém sabe, irmãos, quais são os pensamentos que Deus tem para você. Por isso que o caminho é perfeito. E por isso que nós não podemos desanimar na primeira situação, no primeiro embaraço, desistir na primeira cara feia, no primeiro não, na primeira porta que você bate, porque os pensamentos de Deus é para te levar muito mais além. E o texto diz assim, o verso 9 diz assim, porque assim como descem a chuva, a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Deus ele não volta atrás naquilo que ele tem como sonho para a sua vida. Deus ele não volta atrás naquilo que ele tem o projeto para a sua vida. Alguns anos atrás, acho que em 2002, em 98, eu estava pregando num culto de ceia da Igreja Assembleia de Deus no Paraná. E assim uma irmã, tomada em profecia, me dirigiu uma palavra dizendo assim: o Senhor te colocará diante de um grande povo. E eu estou já há 22 anos pastoreando uma igreja de 160 membros.
mas nada disso frustrou o propósito que Deus tem para a minha vida. Nada disso fez me desanimar ou parar em frente, irmãos, porque o caminho de Deus, ele é perfeito, irmãos. Então os pensamentos de Deus, eles são incomparáveis. Não tem nada neste mundo que possa comparar aquilo que Deus tem para nós. E esses dias eu estava ministrando na igreja, dizendo que fé, ela não é emoção, e fé também não é uma ideia, né? Baseado no texto de quando Davi levanta de manhã de bom humor e diz para o profeta Natan: tive uma ideia, vou construir o templo. Deus concordou com ele? Concordou? Não. Então fé não é uma ideia. Era um templo, mas Deus falou que ele não ia construir. E também não era emoção. Estou feliz, estou beleza. Nós já resolvi a questão com Betseba aí, está tudo tranquilo, já nasceu Salomão, né? Vou construir o templo. Também não. A fé também não é um sentimento e nem é emoção. Fé é certeza, né? Certeza, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Então o caminho de Deus, ele só pode ser perfeito na minha vida se eu carregar fé dentro de mim. Porque o nosso caminho na igreja, o caminho no nosso dia a dia tem que ser um caminho sobrenatural e um caminho espiritual. Não é um caminho da lógica, mas é um caminho do sobrenatural. E finalizando, que o caminho de Deus, ele é incomparável, quando Deus disse que a sua palavra prosperará, e que com Deus não tem conversa fiada, irmãos. Então tire isso. Deus, ele não conversa como as pessoas conversam, não promete como as pessoas prometem para você. Então Deus não tem conversa fiada. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer se cumprir, irmãos. Esses dias tive uma experiência. Meu filho mais novo, Amaury, ele se formou nutricionista. E no mês de fevereiro, lógico que quando ele se formou, já fez a inscrição no CRN. Então os projetos deles eram grandes, né? De sair arrebentando como nutricionista, né? Porque agora personal, um monte de gente saía arrebentando. Aí ele falou assim: pai, eu quero casar esse ano. Eu falei: que dia que você quer casar? Ele falou assim: novembro. Aí marcou a data de novembro para casar. Aí enviou milhões de currículos, né? Milhões de currículos. E começou o atendimento. Atende uma pessoa aqui, atende uma outra aqui. E marcou 18 de novembro o casamento dele. E ele angustiado, né? Chegou em abril, nada. Chegou em junho, nada. Chegou em julho, nada. E angustiado, nervoso. Eu disse assim: Amaury Júnior, o que Deus tem para nós vai acontecer. Você vai casar no dia 18 de novembro, do jeito que foi marcado. Dia 18. Aí o lugar que nós separamos, né? Já tinha dado um sinal, separação. A pessoa nos deixou na mão, mas apareceu um lugar bem melhor que o lugar que nós separamos. E eu disse para ele: antes de você casar, na semana, você vai ser chamado para trabalhar, porque ele tem um concurso que ele passou no concurso, em segundo lugar no estado de São Paulo, está esperando chamar esse concurso de nutricionista. Semana retrasada, um empresário em Marília fez um cadastramento de um restaurante alto padrão que está abrindo em Marília, né? E ele foi fazer a entrevista. Chegou lá, o rapaz olhou para ele, e eu ia indo na Unimar tirar uma xerox com a Valdineia. Enquanto ele foi à entrevista, eu falei: Deus, faça que esse homem tenha empatia pelo Amaury Júnior. Chegou lá, ele gosta do Amaury Júnior. Aí fomos lá fazer o que tinha que fazer, encontramos com ele à tarde. Ele falou: pai, estou empregado. Estou empregado. E aí o dono da empresa falou para ele agora: você vai ser um campeão, porque eu lido só com campeão. Então, irmãos, que Deus tem para mim e para você não pode ser sufocado por aquilo que Satanás tenta desqualificar aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos. Só voltando um pouquinho, o bispo já falou sobre dízimo. Na terça-feira passada, um irmão bateu na minha casa da igreja. Falou: pastor, posso entrar? Eu não entro, não tem problema, eu recebo pessoas na minha casa, normal.
Aí ele entrou, estava ele e o filho dele. Falou: pastor, eu vim aqui trazer o meu dízimo para o senhor. Falei: mas leva na igreja quarta-feira. Falei: não, pastor, eu preciso entregar hoje. Falei: por que, irmãos? Por que, irmão? Ele disse: porque quando eu saquei no caixa eletrônico, uma voz disse: vai faltar. Então provavelmente essa voz não era de Deus, era do diabo. E ele falou assim: eu decidi ouvir a Deus. Está aqui o meu dízimo. Eu vou quarta-feira na igreja, mas está aqui o meu dízimo. Então quais são as vozes que nós ouvimos acerca do caminho de Deus, irmãos? Terceiro, quando o caminho de Deus ele se torna real em nossas vidas, quando de fato eu começo a viver este caminho de Deus para nossas vidas. A Bíblia fala que Abraão, ele era o pai do quê? Da fé. E ele era amigo de quem? De Deus. Então existem dois princípios. Para que Abraão fosse o pai da fé, ele tinha que ter evidências de uma fé prática. Então, para que o caminho de Deus ele se torne real para mim, a minha vida tem que ter evidências que eu sou um homem de fé, que você é uma mulher de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E diz que é uma das implicações para que as coisas aconteçam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é o que? Galardoador daquele que o busca. Quer dizer, recompensador daqueles que o buscam. Mas para ser também amigo de Deus, nós temos que ter o que? Um relacionamento com Deus. Jesus ele não quer ser apenas um conhecido das pessoas. Ele deixou claro com os seus discípulos. Ele diz: eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigos. E Jesus intensificou isso em 3 anos de um relacionamento total com os seus discípulos, porque até então ele seguiu a igreja que chegou até nós hoje. Então, quando o caminho de Deus se torna real para mim, eu queria ler com você lá em Gênesis 17, 1:4. Abraão não foi simplesmente chamado na terra, não foi somente chamado de um lugar e saiu a esmo, foi indo para onde dava certo para encontrar com Deus. Deus, no meio do caminho, ele foi tratando com Abraão. Então o caminho de Deus, para ser perfeito, ele vai tratando comigo no meio do caminho. Porque Deus, se Deus me der tudo de uma única vez, sabe lá aonde eu estaria neste momento? Sabe lá onde você estaria nesta hora? Se tudo que Deus tivesse para fazer na sua vida te desse no primeiro dia que você encontrou com Jesus, ou quando você ergueu as suas mãos para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esses dias eu disse na igreja, porque os irmãos olham para a gente com admiração e acham que nós, como pastores, somos mais fortes que as pessoas, somos melhores e temos mais conhecimento. Lógico que não. Eu disse para os irmãos que eu vou muito na igreja, na oração de manhã, participo de todos os cultos da igreja porque eu sou miserável, eu preciso de Deus. É pela minha fraqueza que eu se aproximo de Deus, não é pela minha bondade, não é por poder ou conhecimento que eu detenho, mas é porque eu preciso. Então o caminho de Deus se torna perfeito quando eu entendo que eu preciso de Deus, e essa precisão me faz depender dele. E assim diz o texto, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Então o caminho de Deus ele se torna perfeito na minha vida quando eu faço uma aliança com Deus. Aliança tem compromisso, né? Aliança tem doação, aliança tem entrega, aliança tem obediência. Então diz assim o texto: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda o quê? Na minha presença e sede perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra
E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e será paz de numerosas nações. Quando que o caminho de Deus continuou sendo perfeito e real na vida de Abraão? Quando Abraão entrou em aliança com Deus. Tem pessoas que mesmo na igreja por anos, ela tem dificuldade de se comprometer com Deus. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, não precisa abrir, fala do rio das águas purificadoras. Quando Deus coloca o profeta diante do rio e fala para que ele pudesse entrar dentro do rio, até tem uma música do David Keeler, Águas Purificadoras, né? E o profeta anda naquele rio até os artelhos, o calcanhar. Depois ele anda até os joelhos. Depois ele anda até a cintura. Depois ele anda até os lombos. E aí o seu coração começa a se amedrontar. Ele diz: daqui para frente é só nada. E ele recua a marcha. Só que ele viu que do outro lado do rio as folhagens não murchavam. Do outro lado as árvores eram belas. Tinha saúde do outro lado. E ele sabia que o rio que ele entrou não era um rio que formava por adjacentes. Não era um rio que desembocava no outro. Não era um ribeirão que descia no outro para que o rio se tornasse grande. Ele sabia que o rio, ele vinha debaixo do trono de Deus. Ele viu que o rio vinha de trono de Deus, do trono de Deus. E ele diz: daqui para frente só nada, eu preciso me mergulhar. Então muitas vezes nós não conseguimos viver o caminho perfeito na realidade da nossa vida, porque nós estamos até o calcanhar só no reino de Deus, nas coisas de Deus. Quando começamos a entrar, nós temos medo de nos comprometer, porque ainda não temos desvendado os nossos olhos sobre a perfeição das coisas de Deus para nossas vidas. Quando a Bíblia fala de ser íntegro, a Bíblia fala de inteiro. A palavra íntegro quer dizer inteiro. Quando a Bíblia fala do amor de Deus para a humanidade, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que o escritor não conseguiu dimensionar qual o tamanho do amor de Deus. Ele colocou tal, né? Tal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu posso viver a realidade do caminho de Deus? Quando eu me comprometer com Deus. E quando eu começar a andar na presença de Deus. Pastor, mas se o caminho ficar difícil, porque não é fácil? Eu tenho essa frase: quando, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais apanha. Não é assim? Depois que inventou a desculpa, ninguém mais apanha. O filho chega, diz que não viu a hora, diz que fulano chamou para ir em outro lugar, né? A amiga convidou para ir no lugar, estava ali, foi tomar um sorvete, chegou de madrugada, então ninguém mais apanha. E na igreja é assim também, né? A pessoa diz que não deu porque chegou atrasado, não deu porque ia viajar. Eu falei: irmãos, todas as vezes que eu vou viajar, eu saio antes para chegar no horário. Todas as vezes que eu vou viajar, eu saio antes, irmãos. Minha mãe mora no Paraná, meu cunhado mora no Paraná, e eu vou, todos os meses eu vou lá. E nós estamos aqui, está finalizando o ano de 2017. Esse é o primeiro domingo que eu não fui na igreja. Primeiro domingo que eu não estou lá na minha igreja, mas já passei lá 6 horas. Primeiro domingo. E em todos eles eu fui viajar. Quinta-feira eu vou para Americana ver meu irmão, e minha cunhada está doente. Mas sábado, depois do almoço, eu já estarei lá. Então, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais apanha. Mas eu gostaria que você pudesse ler um outro texto, lá no livro de Isaías, capítulo 30, 21. Todos acharam? Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o quê? Caminho. Faz o quê? Anda nele, ou andai por ele. Então o caminho de Deus será real na minha vida quando eu ouço a voz de Deus e obedeço.
Então Abraão, Deus falou assim: olha, eu faço uma aliança com você, vou mudar o seu nome, vou abençoar a sua vida, mas você anda na minha presença e sede perfeito. E o capítulo 2 Coríntios 5,17, eu sei que você conhece, mas vamos ler. Eu gosto muito de pensar a fé, irmãos. Todos os dias eu penso a minha fé, penso a minha conduta, penso a minha vida, né? Porque se o homem é pecador, eu estou sujeito ao erro também, sujeito às dificuldades, e eu preciso estabelecer uma linha de cobrança para a minha vida. Então é necessário que todos os dias, a cada meditação, a cada oração, eu peço perdão dos meus pecados a Deus, mas também busco ver se a minha vida ela está de acordo com esse caminho que Deus me colocou, que é um caminho perfeito. Até então, para que possa ser testemunho vivo e verdadeiro para as pessoas. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, né, segunda carta, quando o ministério dele estava sendo questionado por algumas pessoas que foram àquele lugar, e questionava porque o apóstolo Paulo não era um dos apóstolos que andaram com Jesus. Ele veio depois, né? Você conhece a história, na estrada de Damasco, no encontro ao meio-dia com Cristo, de uma voz que veio do céu. Então o apóstolo Paulo, ele diz à igreja, no capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e estes fizeram novas. Então eu vou experimentar o caminho perfeito de Deus quando as coisas velhas se passaram, e quando o novo de Deus estiver sendo uma realidade na minha vida. Então o novo de Deus está à sua disposição, irmãos. Não sei quantos conhecem um livro já antigo que chama Vinho Novo. O vinho novo é melhor. Não sei se o autor é Richard Humbert, né? Escreveu na África do Sul, mas é um livro interessante, que ele fala da sua conversão. Ele fala do tempo que ele nasceu no metodismo, se afastou da igreja, depois ele tem que voltar para entender que o vinho novo era melhor. Uma outra situação que eu quero ver com você, para nós orarmos, terminando, irmãos. Quando o caminho de Deus, ele se torna uma força viva dentro de mim. Porque nós podemos falar um monte de coisas de Deus, mas pode entrar por este ouvido e sair pelo outro. Ele tem que entrar aqui e descer ao coração. Então, quando o caminho de Deus, ele se torna uma força viva dentro de mim, vou responder para você: quando sou curado em minhas emoções, e o passado e os traumas não me desvia do alvo. A evidência de quando o caminho de Deus se torna forte e vivo dentro do meu coração é quando eu sou livre dos melindres da vida. Eu sempre tenho dito lá para os irmãos na igreja, eu sou daquele tempo que é um ditado dos meninos, né, dos mais jovens, aí dos 50, 40 anos. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque eu casei aos 18 anos. E eu saí do Paraná com 18 anos. Mudei para Marília, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha primo, não tinha nada. Fui gerenciar uma loja grande, 18 para 19 anos. Nasce meu primeiro filho, Douglas. E esse ano faz 32 anos que eu casei com a Valdineia, graças a Deus por isso, e casaria de novo, se assim Deus dá a permissão. 32 anos. E eu nunca voltei para trás. Nunca morei do lado da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe, de parede de meia com a minha mãe, de parede de meia com o meu pai, nada disso. Então eu não posso aceitar hoje que antes eu vivia sem Deus e nunca me cedi diante de situações. E como hoje eu aceito Jesus, que Ele se propõe a morrer por mim na cruz do Calvário, perdoar os meus pecados, deixar um legado de fé e de oportunidade, e não permitir que essa força sare as minhas emoções, permitir que vivo aquela geração do não me toque, não me rele. Hoje nós enfrentamos o inferno, enfrentamos as potestades e principados, e o nosso inimigo, ele não quer te ofender, ele quer te destruir, irmãos.
Então nós precisamos estar preparados para enfrentar as obras das trevas. Então, quando eu estou focado em Cristo, o caminho perfeito me faz entender que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então caminhamos um caminho de cura, um caminho de restabelecimento, né? E a inteligência emocional daí vai funcionar na sua vida, sabe por quê? Porque Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Então você passa a ter paz, longanimidade, equilíbrio, mansidão, alegria, caridade, todas as coisas que você precisa viver. Então aí o caminho se torna perfeito. Mas eu queria ler com você Filipenses capítulos 3, versos 7, 8, 12 e 13. O apóstolo Paulo também viveu acreditando que essa proposta para ele era de um caminho perfeito. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Amém? Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para o quê? Ganhar a Cristo. E o verso 12 ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O caminho de Deus, ele se torna perfeito quando existe uma força viva dentro de mim, que me faz vencer os obstáculos, me faz ter um trato com o passado, de cura, de transformação da minha vida. Então eu gero expectativas das coisas que Deus tem para fazer na minha vida, irmãos. Então nós precisamos de uma igreja curada. Nós precisamos de um povo transformado na face da terra. Nós precisamos. Não é fácil? Não. Porque as emoções muitas vezes se afloram. Mas a Bíblia fala do poder do Espírito Santo que habita em nós. Jesus disse que nós seríamos revestidos do alto, né? Com poder, a Bíblia diz. A palavra poder no grego quer dizer, vem do dunamis, que quer dizer dinamite. Tem uma dinamite dentro de você, que pode implodir todos esses problemas, irmãos, que nos afetam, que nos tentem desfocar a nossa vida espiritual, que provoca desânimo, perca de visão espiritual, desejo de não congregar mais, desejo de não ir mais na igreja, porque alguém me disse isso, porque alguém me disse aquilo, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos, com todo respeito, né, aqui ao bispo, à pastora, aos irmãos da igreja, quando alguém, porque eu estou numa igreja convencional, né? Então quando alguém quer me tirar, eu digo: cheguei primeiro. Cheguei primeiro, irmãos. Cheguei primeiro. Estão os incomodados? Que se mude. Com todo respeito e amor às pessoas, né? Sabemos que nós devemos amar, conservar os nossos membros, orar e interceder. Mas lógico que todas as tratativas são feitas. Mas se nós não formos curados, irmãos, vamos ficar chorando no canto, né? Você imagina um pastor chorando no canto? Você imagina a minha mulher já cheia de emoção, de me suportar e ter que suportar chorando pelos outros ainda? Ou os outros me fazendo eu chorar, irmãos? Então tudo isso na minha vida já foi tratado. Eu entendi que existe de mim uma força que pode me ajudar a lidar com esses problemas e com essas dificuldades. Então eu sei que o caminho de Deus é perfeito, irmãos. Último ponto para nós orarmos. Porque a Bíblia nós lemos lá que o caminho de Deus é perfeito, mas a sua palavra é o que nos defende, é o escudo, né? Então o quinto ponto é que quando o meu caminho e as minhas decisões estiveram baseadas na Bíblia, certamente estarei
no caminho perfeito. E a palavra poderá ser experimentada e provada todos os dias. O caminho, ele é perfeito, mas o caminho tem que estar baseado naquilo que a Bíblia nos orienta. Hoje, no mundo moderno, a tecnologia e as redes sociais, ela tem roubado das pessoas o tempo da leitura bíblica, do estudo da palavra. As pessoas têm perdido esse tempo precioso de buscar as revelações de Deus através da leitura bíblica e das orações. Embora a Bíblia está no celular, mas dificilmente você vê uma pessoa lendo uma Bíblia no celular, né? Você passa perto dela, ela já está no Facebook, no WhatsApp e muda rapidinho, né? Para você não ver. Então, se o caminho é perfeito e a palavra é escudo, eu preciso ter uma atividade com a palavra de Deus na minha vida. Porque Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. Então, quando eu estou firmado na palavra, eu também não permito ser enganado por outras coisas também. A minha mente, ela não fica, como se diz, leviana diante das coisas. A minha mente sempre está ocupada. E a palavra, ela nos preenche de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. E eu gostaria para orar lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. O caminho perfeito, que é Jesus, ele se revela na sua palavra. E a palavra, ela tem o espaço para nos educarmos acerca das coisas de Deus. 2 Timóteo 3,16. Vou pegar o 14, que Paulo está falando ao pastor Timóteo lá da igreja em Éfeso, né? Ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, irmãos. Então o caminho de Deus se torna perfeito, mas se revela na sua palavra. Então, quando a palavra é revelada, ela se torna escudo para a nossa vida. Então as pessoas muitas vezes, né, você pode ver que as pessoas elas colocam versículos bíblicos no carro, colocam na porta da casa, não coloca na porta da casa, mas não está no coração. Tem casa que você vai, está lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na porta da entrada, né? Descansa à sombra do Deus onipotente. Aí você senta para conversar com a pessoa, com a conselho pastoral, a pessoa está totalmente desequilibrada espiritual, mas está lá na porta da casa dela, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Deus onipotente. Aí você pergunta: você está lendo a Bíblia, irmã? Ah, pastor, estou tão nervosa que nem consigo. Você está orando? Ah, pastor, mas tem vezes que nem palavra sai da minha boca. Eu falei: se você estiver lendo a Bíblia está dizendo que Ana também teve um momento que ela nem conseguia soltar palavra nenhuma, mas Deus ouviu a sua oração, olhou para o seu gemido. Então a palavra se torna escudo, escudo e proteção para a nossa vida, quando nós temos uma intimidade com ela. Então eu gostaria de orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. O caminho de Deus continua sendo perfeito, e que você possa de fato entender que são incomparáveis o caminho de Deus para a sua vida, que você possa tornar real no seu caminho, na sua vida, os caminhos de Deus, e que você possa ter força viva dentro do seu coração todos os dias, e que você possa fazer da palavra de Deus o seu escudo, a sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Gostaria de orar com você. Faça desse momento um momento sobrenatural na sua vida. Faça deste momento um momento de intimidade com Deus. Salomão disse que o coração do homem conhece a sua própria amargura. Nós não temos condições de conhecer quais são os seus dilemas, quais são os seus enfrentamentos, quais são as suas dúvidas. Mas você nessa noite pode colocar eles diante de Deus.
e dizer: Deus, o teu caminho é perfeito e a sua palavra é escudo, Senhor. E nesta noite a tua palavra foi pregada, Senhor, nesta noite. Venha nos proteger, venha nos guardar, Senhor. Leva-nos a uma experiência sobrenatural com teu Espírito nesta noite, Pai. Nesse tempo de celebração, Senhor, da igreja, Senhor, comunidade Novo Tempo em Marília, Senhor. Eu quero orar para que o teu Espírito Santo enche este lugar, que o teu Espírito visite com poder, com autoridade, trazendo a renovação da mente, a renovação do coração, ó Pai. Mas visitando com poder essas vidas, Pai. Levantando homens e mulheres para proclamar o teu reino, homens e mulheres para testemunhar os seus feitos, as suas maravilhas, Pai. E que este lugar seja um lugar de milagres, um lugar de sinais, um lugar de maravilhas, Pai. Um lugar de grandes feitos do Senhor neste lugar. Espírito Santo, enche o nosso coração, enche a nossa alma, enche o nosso íntimo nesta noite, Pai. Faça-nos transbordar da tua presença, com o desejo que nós queremos mais, desejamos mais do teu poder, desejamos mais do teu Espírito Santo. Por isso vai abrir no seu coração. Deus está arrancando as dúvidas do seu coração. Deus está arrancando os medos nesta noite, tudo aquilo que tem bloqueado a sua mente de viver um caminho perfeito, de alcançar as maravilhas de Deus, de alcançar o poder do Espírito de Deus. Por isso diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eu me lanço aos seus pés nesta noite. Jeremi calabasturi ama nabasturi canda no demais. Senhor, eu sou teu nesta noite, Pai, sem reservas. Eu me coloquei neste lugar para ouvir a sua voz, ó Deus, aleluia. Eu me coloquei neste lugar porque eu preciso de ti, Senhor, aleluia. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir a sua oração, o seu clamor. Deus está movimentando os céus ao seu favor. Deixa Deus te alcançar nesta noite. O decansuri mi canstorebasto decastoribanai. Derimi andalabasturi candostori mi casterebasturi manaias. Serimi calabasturi andorrou destamico nasterebastei. Há uma unção sobre este lugar. E essa unção está sobre a sua vida nesta noite. Senhor, nós estamos aqui porque queremos mais de ti, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz. Queremos experimentar mais do teu Espírito, mais do sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas. Por isso, Deus, revela o teu poder e a tua glória neste lugar, Senhor. Enche cada irmão e cada irmã, Senhor. Que Jesus possa ser o centro da vida deles. Que haja um testemunho de uma fé viva, de uma fé verdadeira. E o seu nome seja engrandecido, Senhor, aonde os teus filhos forem. Aonde os teus filhos andarem, Senhor. Abençoa, Pai. Estenda as mãos para curar nesta noite, Jesus. Estenda as mãos para curar esta enfermidade. Toca onde há uma enfermidade, onde há um mal, Senhor, onde há uma infecção, onde há uma dor, Senhor, toca nesta noite, Deus. Porque o caminho do Senhor é perfeito, Deus. Há um bálsamo tocando pelas tuas mãos agora, Jesus. Jesus está curando vidas. Jesus está curando emoções, corações nesta noite. Jesus te chama você a perdoar. Jesus te chama você a confessar os seus pecados nesta noite. Jesus te chama você a se lançar diante dele e quebrantar o seu coração. Jesus te chama a fazer um concerto com ele nesta noite. Afirmar uma aliança de compromisso com ele, andar na presença dele e ser perfeito. Jesus, graças te damos, Deus, por esta noite. Te louvamos pela tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o Bispo Adilson, a pastora Romildo, os seus obreiros, obreiras. Abençoa a sua família, a sua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, os membros desta igreja, Pai. Para que eles possam se alegrar na sua presença, Senhor. E saber que escolher servir a Cristo é a melhor escolha que nós podemos fazer, Pai, na face da terra. Por isso, Pai, confirma a tua palavra. Confirma sobre a igreja, Pai, o que nós oramos. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Irmãos, eu queria dar um testemunho rapidinho aqui de algo que me impactou essa semana, quarta-feira, na igreja. Uma irmã finalzinho do culto, me procurou e ela diz assim: pastor,
O senhor sabe aquela moça que veio comigo na igreja há uns 15 dias? Eu falei, sim. É Sandra o nome dela, né? Ela falou, sim, pastor. Então, ela fez uma cirurgia e o médico abriu e fechou ela novamente. Aí eu assustei, né? As pessoas abrem e fecham porque não tem mais jeito. E essa moça está fazendo uma quimioterapia na mama, porque tinha 3 nódulos na mama. E ela foi na igreja e ela disse que estava com mais 2 nódulos no pulmão agora. E ela foi fazer essa cirurgia então. E o médico abriu e fechou porque não tinha mais nódulo. Não tinha mais nódulo. Até tinha preparado esse testemunho para contar na igreja. A honra, a glória, ela é de Deus. Ela é de Deus. Mas no culto comum de quarta-feira, menos pessoas, menos membros. Não precisou de intensidade na oração, mas precisou de fé na oração. E eu queria te convidar você para vir aqui se você quiser, aqui na frente. Se você tiver uma situação assim, desesperadora, seja de qual ordem for na sua vida, eu queria orar com você. Deus me desafiou a estar orando por pessoas que possam estar doentes. E eu vou nessa quinta-feira americana, fui desafiado, porque a minha cunhada fez uma tomografia e deu um tumor no cérebro. E eu falei com meu irmão na quinta-feira. E quarta-feira eu tive esse testemunho. Então Deus, Ele está curando. Basta que nós desejamos ser esse instrumento nas mãos de Deus. E orar pelas pessoas. Eu creio que Deus, Ele pode. Eu creio que Deus, Ele vai fazer um milagre. Deus, Ele tem um milagre para a minha vida, para a sua vida. Em nome de Jesus. E eu fui desafiado, estou orando a Deus, para que Deus possa confirmar esse dom de cura. E muitas vezes a gente se omite dessas coisas. Eu tive um caso, do dia que eu tive uma queda na minha casa, e acabei quebrando esse mesmo quadril. Só que um dia anterior eu tinha ido na casa de uma irmã da igreja, e essa irmã estava com um dreno em um dos rins, que estava sem funcionamento, e o médico ia fazer a amputação dos rins, de um dos rins dela. E um dia antes de eu ter a queda, eu fui na casa dela e orei por ela. E no outro dia de manhã eu tive uma queda e quebrei o meu quadril. Aí fiquei 24 horas de observação, não tinha o que fazer, era só engessar, não dava para operar de novo. E estava em casa deitado. E essa irmã não sabia que eu tinha caído. E aí no finalzinho da noite, que eu cheguei em casa, ia ficar 60 dias deitado em uma posição única, sem mexer. Ela ligou para mim, disse: pastor, eu quero dar um testemunho. E eu lá com uma dor imensa. Aí a pessoa sabe que eu fui no médico e o meu rim está funcionando. Tirou o dreno. Ela fez agora 14 anos como membro lá da nossa igreja. 14 anos. Então o caminho de Deus é perfeito, porque Ele não está baseado em mim, está baseado nele, irmãos. Está baseado nele. Então o que Deus está por fazer na sua vida não está baseado em mim, está baseado nele. E eu creio que Ele vai fazer algo na sua vida. Amém? Bispo, vão ungir o pessoal aí? Pode ser? Pode ser? Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, na sua presença, nesta unção que o Senhor tem sobre nós, sobre a igreja. A igreja está em oração e aqui nós apresentamos esses irmãos que estão aqui à frente, Pai. Irmãos que creram no chamado que nós fizemos.
irmãos que vieram colocar as suas dificuldades diante do Senhor, e mesmo as suas enfermidades, as dores, suas causas, os seus problemas, Pai. Jesus, esse mesmo testemunho que na quarta-feira passada eu ouvi na igreja, que a Sandra, que tinha tumores no seio e no pulmão, foi fazer uma cirurgia e não encontrou mais os tumores. Jesus, que esse mesmo poder, Pai, que manifestou sobre a vida da Sandra, possa manifestar sobre esses irmãos que estão aqui à frente. Onde houver uma enfermidade física, ela seja restaurada. Onde houver a dor, Pai, ela seja retirada em nome de Jesus. Onde houver uma infecção, Senhor, seja arrancada pelo poder do Seu nome, Senhor. Onde houver um problema emocional na alma, a depressão, a opressão, o medo, nós repreendemos agora, Pai. Que haja cura para esta vida, que as suas emoções voltem, Pai, a fluir com sentimentos saudáveis, de equilíbrio para a sua alma, Senhor. Se há um problema familiar, Senhor, entra nesta casa, traga convencimento ao homem, convencimento à mulher, Senhor. Haja perdão, haja reconciliação, Senhor. Se há um problema, Senhor, econômico, o Senhor abre as portas com provisão, Senhor. Se há um problema de justiça, julga com equidade, Senhor, dá uma resposta positiva, Senhor. Que seja um momento de milagre na vida desses meus irmãos, que eles possam testemunhar ao bispo Adilson, à pastora Romilda, aos obreiros, que o Senhor, Pai, agiu com misericórdia nesta noite, dando a eles a cura, o livramento, Pai, porque há poder no Seu nome. Assim, Jesus, eu oro e declaro, Senhor, a unção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, irmãos. Quero agradecer ao bispo Adilson pela confiança e pelo carinho. Glória a Deus, que bênção, né? Eu acho que agora uma salva de palmas também para o nosso querido ungido. Amém. Tá xoxo, agora para Jesus mais forte assim, com glória a Deus. Para Jesus é tudo de bom. Amém. Dá um abraço aí no teu vizinho do lado, da direita, da esquerda, de trás. Diga: o caminho de Deus é perfeito. Fala: o caminho de Deus é perfeito. Ele é escudo para todos aqueles que nele confiam. Amém. Nós vamos terminar com aquele louvor que foi o primeiro dessa noite. Cadê a banda? Sobe aí, banda. Fazer um louvor de agito para vocês ir embora felizes. Todos que nos agraciaram com a presença, muitíssimo obrigado. Deus seja louvado. Só as mulheres que são bonitas, por favor, preste atenção. As mulheres que são bonitas, levante a mão. Tá, as feias também podem levantar a mão. Gente, todas as mulheres bonitas, levante a mão. Quinta-feira, culto imperdível só com as mulheres, com a bispa. Talvez esse seja um culto que ela vai pregar e vai ficar depois muito tempo sem pregar aqui. Amém? Então eu espero que você que é mulher venha, mas venha para realmente curtir. Não é para homens, esse culto é para mulheres, tá? É que nem comercial da Marisa, bem melhor para você. Vem que é a Marisa, mas aqui vai ser a bispa. Amém? Talvez só se não tiver como, mas creio que vai ser. E eu queria fazer um apelo para vocês antes desse último louvor. Nós vamos fazer as inscrições todos aqui, não vai embora sem fazer. E eu queria chamar aos microempresários e empresários. Nós vamos ter um custo de alguma coisa que apareceu a mais desse evento do seminário. Eu preciso que você ponha realmente a mão no teu coração e ajude a pastora Renata. Ajude a patrocinar, a trazê-la de uma forma mais legal, né? Para que não tenha que chegar aqui, ficar na casa de irmãos, essas coisas todas. Então eu preciso que você que é empresário, microempresário, autônomo, procure a pastora Rei, fala: conte comigo, o valor é aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Mas não faça assim: entrou por aqui, como disse o Maurício, eu aqui. Faça entrar e faça a tua parte. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada.
Só que é o seguinte, nós vamos tocar no louvor para você agitar, olha para o vizinho do lado, fala assim para o vizinho do lado, não vale a pena você fazer esse louvor parado, como se você estivesse numa igreja muito tradicional. Quem está numa igreja avivada que fala glória a Deus? Se você está numa igreja avivada, eu fui na igreja do Amauri, teve um grupo de dança lindo, parabéns, o pessoal dançou, pulou, só faltaram soltar fogos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, experimenta dar um glória a Deus bem lindo. Provavelmente está me avisando que talvez quinta não vai ser a bispa, por um compromisso que chegou que eu não estava sabendo. Mas de qualquer maneira esse culto vai ter só para mulheres lindas. Convide outras lindas em nome de Jesus. Amém? Eu vou te abençoar e nós vamos tocar esse louvor. Curve a sua linda cabeça. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Depois vai na paz em nome de Jesus. Bate na mão do teu irmão e fala: seja bem-vindo. Solta, meu filho.